Oi, eu sou o Felipe e você deve se lembrar que algum tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Você sabe com quem tá falando? Lá eu discuti um pouco sobre como é formada essa voz dentro da nossa mente, mas ficou uma parte a ser respondida lá. Uma parte importante, inclusive. E é isso que nós vamos discutir hoje. Essa voz dentro da sua cabeça. É você ou está em você? Vamos embarcar em mais uma viagem maluca sobre os mistérios da consciência. Vem comigo. Antes de perguntar de onde vêm os pensamentos, é importante a gente entender o que diabos é um pensamento. E se você é veterano aqui nesse canal, você já sabe que a definição das coisas através de termos é sempre um problema enorme. Alguns dizem que o pensamento surge do espírito ou de alguma propriedade etérea similar, mas hoje eu vou me manter no fisicalismo como eu costumo fazer. Ou pelo menos tentar. E você vai entender por que é tão difícil. Independentemente de qual seja a sua visão a respeito do funcionamento da consciência, a gente provavelmente vai concordar que o cérebro é o órgão central que gera a consciência. E sendo um órgão físico com suas peculiaridades, é de se supor que em algum lugar dele é onde parte desse processo acontece. Você não consegue enxergar a consciência, você deve conseguir apontar e falar, é aqui que está acontecendo a consciência. E se tem esse lugar, bom, eu já vou te dizer de início que a gente não sabe onde é, mas temos pistas. Isso já é alguma coisa. O problema aqui está em pegar aquilo que é metafísico, como o pensamento, e tentar puxá-lo pelos tornozelos para o físico. Principalmente porque uma frase pode ser um pensamento, tanto quanto um sabor, uma memória, uma ideia de livro, um sentimento ou uma melodia. Assim como uma cena e até mesmo um conceito impossível de ser transcrito para o mundo real através da nossa linguagem. A memória, que também é outro mistério de certa forma, a gente já sabe pelo menos que tem alguma coisa a ver com um padrão de conexão entre os neurônios. E a memória, tecnicamente, também é um pensamento. Se a gente for definir assim, deve ter um processo similar para os outros tipos de pensamentos. Mas saber que um neurônio dá um choquinho no outro e quando você dá choquinhos o suficiente surge um pensamento, não é o bastante para entender como um processo que se apresenta tão simples é capaz de gerar a complexidade do pensamento humano. Ainda que a gente descobrisse a linguagem e a mecânica por trás da consciência, não seríamos capazes de explicá-la de imediato. São coisas diferentes. E ainda que provássemos todo esse funcionamento, como nós poderíamos, por exemplo, extrapolar para outros seres com cérebro? Será que o seu cachorro ou o seu gato pensa como você? Se a consciência é apenas um padrão computacional, será possível quantificar essa relação entre os neurônios e estabelecer níveis de consciência? Ou seja, em outras palavras, a gente pode muito bem dizer que o pensamento é a unidade base da consciência humana. E ao mesmo tempo, meio que é o subproduto do funcionamento do todo. O pensamento tá para a consciência como o pixel tá para a imagem. E essa é a melhor analogia que eu consegui criar para resumir algo tão complexo. Sim, a minha mente é limitada, mas a sua linguagem também, e vice-versa. Mas se a experiência consciente é uma coleção de unidades base, e ganhamos essas unidades base através da experiência consciente e percepção, e o cérebro não é nada sem elas, por que, por exemplo, nós nos surpreendemos com sonhos? Afinal de contas, se a nossa consciência, e por extensão o cérebro, é quem nós somos e não onde nós estamos, como é que a gente pode criar um sonho, experimentar ele e ainda se surpreender, ficar apreensivo? Ou melhor, quem está no controle dos seus pensamentos? Você já passou por isso, um beco escuro e uma figura sombria, e de repente o assassino pula na sua frente. Você grita assustado e corre para salvar a sua vida. Você não sabe se vai conseguir escapar daquele terrível monstro que te persegue, e então você acorda. Ufa, você pensa, foi por pouco, não sei o que seria de mim.
Mas será que não sabia mesmo? É aí que eu te pergunto, se foi o seu cérebro quem construiu o sonho, e seu cérebro quem viveu a própria criação, por que você se surpreendeu? Como o seu cérebro pode criar uma história, viver ela, como se não soubesse o que ia acontecer? E o segredo para esse mistério tem nome: subconsciente. Infelizmente, essa é mais uma das perguntas que eu vou ter que dizer que não sabemos exatamente. Mas o que eu posso dizer é que a parte que cria o seu sonho não é a mesma que experiencia ele. E eu disse que o cérebro humano é muito esquisito. Isso é, em parte, o paradoxo do suspense, tema de um vídeo futuro. Por que conseguimos simular emoções como o do suspense e da surpresa quando revemos o plot twist de um filme, por exemplo? Eu falei que vai ter vídeo, mas, em resumo, emoções são basicamente um padrão de comportamento do seu cérebro. E alguns desses padrões o seu cérebro consegue reproduzir sem estímulos externos. Se o pensamento de uma imagem ou som podem ser simulados, por que não os sentimentos? Se o seu cérebro fabricou a imagem e o som do monstro, ele pode muito bem fabricar o medo. É quase como se tivesse um tipo de base da consciência que vai se moldando através de inúmeros estímulos e onde essas ceninhas vão se desenrolando. Ou seja, talvez todo conhecimento emana de um conhecimento primário que é o conhecimento de si próprio. Antes do seu corpo físico, há a sua existência enquanto ser capaz de processamento de informação. Antes da informação, há a proto-informação, que é a capacidade de processar a informação. Confuso, eu sei, mas esse conhecimento do eu seria a consciência. A percepção de que antes do mundo externo existe você experimentando esses estímulos. O que nos traz para alguns questionamentos bem confusos. Por exemplo, será que existe pensamento sem estímulo sensorial? Ou fazendo a mesma pergunta com outras palavras, seria a consciência um subproduto de uma construção ficcional do mundo externo? Ou será que existe alguma unidade base no seu cérebro que gera algo substancial para podermos chamar de consciência? É mais ou menos o que é discutido no experimento mental do homem flutuante. O filósofo persa Avicena propôs um experimento mental que discutia a origem dos pensamentos e tentava provar a existência da alma. Ele propunha um cenário onde haveria um homem flutuando no céu. Vamos ignorar a sua origem e apenas aceitar que ele apareceu ali, do nada. O que nos importa é, ele existe e é consciente. Esse homem não enxerga, não ouve e não tem nenhum outro sentido. Todo o seu contato com o mundo externo foi cortado. Ele não está tocando em nada e nada o toca. Pelo bem do argumento, vamos supor que nem mesmo o ar ele é capaz de sentir. Ele apenas, e tão apenas, é uma mente vagando no infinito. Um cérebro que não tem contato com nada do mundo ao seu redor. É aí que entra a pergunta que eu quero que você responda aqui embaixo nos comentários. Esse homem flutuando saberia que ele existe? Pausa o vídeo e responde antes da explicação. Eu quero saber como vocês percebem esse experimento estranho. Bom, segundo Avicena, essa mente sem estímulos, o homem flutuando, conseguiria conceber a ideia de existir, ainda que não recebesse nenhum estímulo externo. Essa consciência, ainda que não tivesse nenhum conceito que alguém com corpo físico seria capaz, conseguiria conceber a ideia de que pelo menos ele existe. Similar ao penso logo existo de Descartes, que viria alguns séculos depois. Avicena defendia que a única coisa qual o indivíduo não poderia negar é a própria consciência. E se isso for verdade, os estímulos do mundo físico são apenas contingentes e não necessários. E se a consciência independe dos estímulos do mundo físico para existir, ela própria é não física, é uma substância não física. Essa substância não física é o que ele vai chamar de alma. Só que tem alguns problemas com essa ideia. E a primeira é óbvia. Não dá para testar. Nós teríamos que pegar um feto e fazer um procedimento cirúrgico cruel e monstruoso para impedir que o seu cérebro se comunicasse com o corpo.
E se fizéssemos isso, ainda teríamos que descobrir uma forma de nos comunicar com esse indivíduo torturado quando chegasse na idade adulta. Talvez nós, com toda essa informação até aqui, não seríamos capazes de conceber uma existência vazia e sem estímulos. Mas não é nem a questão ética a parte mais interessante. Ainda que conseguíssemos atestar a existência dessa substância não física, que seria a consciência ou a alma, chame como quiser, como é que conseguiríamos provar que ela é distinta do órgão que a emite, o cérebro? Provar que a mente existe de forma distinta não prova que ela é independente, tampouco que ela poderia sobreviver fora do cérebro. E é aqui que a gente tem um problema. Como uma substância metafísica seria prisioneira de um mundo físico? Antes de qualquer coisa, a consciência é a ilusão da individualidade. A ideia de que objetos individuais existem é um conceito que nos ajuda a compreender o que existe ao nosso redor. Mas chega um ponto que a gente precisa lembrar que existe uma propriedade fundamental da qual todos nós viemos. Uma propriedade que o pessoal da mecânica quântica está tentando entender ainda. Mas a gente sabe que no final das contas, tudo é uma coisa só, se manifestando em formas diferentes. De qualquer forma, a metafísica da consciência é o resultado da manifestação de energia em matéria e deve seguir essas regras. Então, nesse exemplo do homem flutuante, será que dá para considerar a consciência como uma substância? Dá para dizer que o eu é uma coisa? O seu pé é uma coisa, seus braços também, o seu cérebro é uma coisa. E ainda assim, tudo isso são partes de você. Mas será que a sua identidade é uma substância? Será que a consciência e a experiência do eu não são apenas uma ilusão? O que nos leva à pergunta do título do vídeo. Será que o pensamento acontece no cérebro? Porque se realmente foi isso, quer dizer que existe o cérebro como identidade individual e existe outra coisa separada que é o pensamento. Ou será que o pensamento é o cérebro? E a manifestação da consciência é somente aquele teatro cartesiano que eu citei em outro vídeo que você encontra no cardzinho aqui em cima. O que eu posso te dizer é, quando você estiver entediado e quiser ver dois filósofos tentando se esfaquear e saindo na porrada, é só fazer essa pergunta. Um dos maiores fla-flu da filosofia provavelmente é a briga entre monismo e dualismo. Esse é mais um daqueles assuntos que eu poderia ficar aqui por 2 horas só explicando cada um desses posicionamentos. Mas eu vou tentar ser sucinto aqui e falar sobre o essencial. Basicamente, o monismo defende a ideia de que só existe uma substância, a física. Tudo aquilo que não pode ser tocado é apenas um subproduto das relações físicas. O amor, neurotransmissores. O pensamento, neurônios disparando. Vermelho é só o seu cérebro interpretando fótons. Isso é um resumo da base, mas coloque 2 monistas para conversar e eles provavelmente vão se estapear. Existem várias formas de aplicar o monismo. Já o dualismo vai aceitar o mundo físico, mas dizer que existe uma substância metafísica. Aquilo que é físico existe e até emite o não físico, como os sentimentos, a moral, o bonito, mas essas coisas existem de forma independente. É como ter uma caixa de som e a música. A gente sabe que é a caixa de som que emite a música e sabe que sem a caixa de som a música para. Mas a gente também sabe que são coisas diferentes. E a gente sabe que a música não deixa de existir só porque eu desliguei a caixa de som. Por isso a gente tem um termo para música e um termo para caixa de som. E mais uma vez, existem vários tipos de dualismo. Resumindo, para o monista, seus pensamentos são você. Para o dualista, os seus pensamentos estão em você. E a única verdade é que nenhum dos dois é detentor da verdade. E como você pode perceber, até mesmo dentro dessas 2 doutrinas você encontra ramificações e divergências. Em neuropsicologia e neurofilosofia, você vai ter os correlatos neurais da consciência. Se os pensamentos são os átomos da consciência, nós precisamos encontrar os elétrons, os prótons e os nêutrons para saber do que isso é feito. Uma coisa é você pensar em mim falando.
outra é você pensar na minha voz e outra é pensar na minha imagem. E você não precisa nem me ver ou me ouvir dentro da sua cabeça para conceber na sua mente a ideia Felipe falando. Os CNCs vão ser então os bits mínimos de uma experiência subjetiva consciente através da percepção. Quanta atividade cerebral é necessária para afirmar que há uma experiência consciente acontecendo? Um cego é menos consciente do que eu por ter um estímulo a menos? Não. Mas e se ele também for surdo? E se eu continuar tirando coisa? Eu sei que tem uma diferença entre você e o homem flutuante, mas e o que está no meio? Quanto dos seus órgãos sensoriais externos e internos eu posso tirar até que deixe de haver uma consciência? E se a Avicena estiver correto e a consciência é capaz de existir fora da sua morada original, que é o cérebro, quanto dela pode sobreviver, já que ela se constrói através dos estímulos físicos? É toda a questão do paradoxo do navio de Teseu. Tudo de novo. Em resumo, Teseu foi um herói grego que matou o Minotauro na ilha de Creta. Na volta, o seu navio foi se danificando e enquanto cada pedaço ia estragando, ele jogava fora e substituía por uma peça nova. Só que chegou num ponto em que todas as peças estragaram e o navio era totalmente formado pelas peças novas. Então, fica a pergunta: aquele ainda é o navio de Teseu? E você pode responder de duas formas. Não, Felipe, não é mais o navio de Teseu. Então, em que momento deixou de ser o navio de Teseu? Qual daqueles pedaços carregava em si o valor da identidade do navio de Teseu? Se até a última peça ainda era o navio de Teseu, então o navio era só um pedaço de madeira? Sim, Felipe, ainda é o navio de Teseu. Pois é, acontece que atrás do navio do Teseu vinha outro navio chamado o Carniceiro. E ele foi pegando as peças que Teseu jogava fora e colocando no próprio navio. Chegou um ponto em que todas as peças jogadas fora estavam agora no navio Carniceiro. Se aquele ainda é o navio do Teseu, por que todas as peças estão em outro lugar? Pois é, pode fritar o cérebro e sempre vai ter uma oposição de peso à conclusão que você chegar. A verdade é que não existe resposta correta para esse experimento mental também. E esse é o ponto. Não existe definição exata do que é identidade, porque identidade é um conceito inventado. E seja lá qual for a definição de identidade, ou se preferir de um eu que você escolher, nunca vai ser uma unidade, mas sim um conjunto de características. E todo conjunto causa esse paradoxo. Talvez o pensamento não seja o piloto da experiência consciente e os nossos pensamentos sejam apenas uma das muitas partes fundamentais de tudo isso, tanto quanto é a sua visão, olfato, audição e etc. Percebe como é complicado impor uma dessas duas definições, monismo ou dualismo? Os seus pensamentos não são você estritamente, porque você é mais do que os seus pensamentos. Você também é o pensamento dos outros. Os seus pensamentos são alguns pedaços fundamentais que fazem você ser você. E estando dentro de você, fazem um você muito maior. A nossa identidade é muito mais do que o que está aqui dentro. E essa é a beleza da consciência e seus rótulos. São confusos e são enganosos. Mas no final, é esse desafio que faz o cérebro gastar tanta energia para tentar entender a si mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.